Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Agenda de hoje: classificação de um triângulo quanto aos ângulos, desenho geométrico, soma dos ângulos internos de um triângulo e, por fim, exercícios resolvidos. Aqui, professor Marcelo Joyce. Na aula de hoje, vamos trabalhar as matrizes de referência Cisedu e SPAES. Na matriz do Cisedu, vamos estudar o saber 7, do nível 1 ao nível 7. E do SPAES, vamos estudar os descritores 8, 50 e 51. Classificação de um triângulo quanto aos ângulos. Quando consideramos as medidas dos ângulos internos de um triângulo, temos a seguinte classificação. Triângulo com 3 ângulos internos agudos, ou seja, menores que 90, é chamado triângulo acutângulo. E temos um triângulo de vértices ABC. E temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Na figura ao lado, os ângulos A, B e C têm medidas diferentes. Ângulos agudos, menores 90. O ângulo A menor que 90. Ângulo B, 90. E por fim o ângulo C também menor que 90. Portanto, temos um triângulo acutângulo. Ok? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha. O triângulo com um ângulo reto, medida igual a 90, chamado triângulo retângulo. Os outros dois ângulos são agudos, ou seja, menores que 90. Vejam na figura. Nós temos uma figura de vértices ABC, triângulo, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C. Este ângulo A, ele é igual a 90. Por quê? Porque nós traçamos uma reta perpendicular à reta BC, a reta AB, perpendicular à reta BC, e se ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus. Portanto, todo ângulo de 90 graus tem esse pontinho aqui no centro desse quadradinho, para facilitar o estudo. Se não tiver a medida A igual a 90, mas tendo esse pontinho, entende-se que esse ângulo aqui é de 90 graus. Não é obrigado a ter a medida. Os outros dois ângulos são menores que 90, portanto, agudos. B menor que 90 e C menor que 90. Medida do ângulo A igual a 90, medida do ângulo 90, medida do ângulo C também menor que 90. Portanto, o triângulo é retângulo em A. Justamente. Muito fácil. O triângulo com um ângulo obtuso, medida maior que 90, é chamado triângulo obtusângulo. Os outros dois ângulos são agudos, ou seja, menores que 90. Vejam. Nós temos uma figura dando um triângulo. Vértice A, B. Esse ângulo é maior que 90. 2 menores que 90. Vamos analisar esse ângulo aqui, que está dizendo que é maior que 90. Essa reta perpendicular, já falamos anteriormente, ela mostra que esse ângulo aqui, a reta perpendicular para cá,
é 90 graus. Só que esse ângulo total aqui, ele é maior, ele passa para cá, para a esquerda. Então ele é maior que 90. Ficando aqui, ó. 90, como ele é um pouquinho maior que 90. Já esse ângulo aqui é bem menor que 90. E por fim o ângulo C também é menor que 90. Ângulos agudos menores que 90. Então o ângulo A é maior que 90 e menor que 180. Esse ângulo todinho aqui, a reta, é um ângulo raso, que é igual a 180 graus. Então ele vem até aqui, portanto menor que 180 e maior que 90. Portanto temos um ângulo obtusângulo. Observação. O triângulo que tem os três lados iguais tem, consequentemente, seus ângulos iguais. Classificamos esse triângulo da seguinte forma. Quanto aos lados, equilátero. Quanto aos ângulos, equiângulo. Vejam a ilustração ao lado. Temos uma figura, triângulo, três lados, três ângulos. Vejam que o lado AB, segmento de reta AB, tem o mesmo tamanho BC e o mesmo tamanho que AC. Esse tracinho significa que os três lados são iguais. Então, esse ângulo é equilátero. Lados iguais. Agora, quanto aos ângulos, ângulo A, B, os três têm medidas iguais, 60 graus. Isso, a soma dos ângulos internos é 80. Portanto, esse triângulo é equiângulo, equilátero. Iguais, equiângulo, porque os três ângulos são iguais. Desenho geométrico. Construindo um triângulo usando régua e compasso. Conhecendo apenas as medidas dos lados, é possível construir um triângulo utilizando régua e compasso. Vejam as medidas dos lados de um triângulo. Nós temos o ponto B e o ponto C, um segmento de reta que eu vou chamar de azinho. Nós temos mais um segmento de reta, vou chamar de ponto B, e ponto A, extremidades, e vou chamar esse segmento de Czinho. Por último, mais um segmento de reta, eu vou chamar uma extremidade de C e a outra de A e vou chamar de Bzinho. Primeiro passo. Sobre uma reta R qualquer e usando um compasso, marque um dos lados dados. Geralmente o maior deles, no caso, os lados de medida A. Aquela retinha lá que eu chamei de Azinho. Vamos lá. Aqui é a nossa retinha R. Eu vou passar um compasso no ponto B e no ponto C, chamando esse espaço de Azinho. Extremos B, C, chamei de Azinho. Segundo passo. Ponha a ponta seca do compasso no ponto B. Feche o compasso de modo que a ponta do grafite fique entre o ponto C e o ponto médio do segmento BC. Então, a nossa reta R, os pontos B, nós vamos colocar no ponto B e o ponto do grafite entre o ponto médio do segmento BC. Terceiro passo, com a ponta seca do seu compasso na extremidade C do segmento BC
Feche seu compasso de modo que a ponta do grafite passe sobre a marcação externa, a reta R, feita no exemplo anterior. Vejamos como funciona. Tá? Ilustração anterior. Agora vamos proceder. Seguinte, ponta seca pegou no C e riscamos no ponto de extremidade anterior. Criamos mais um terceiro ponto que chamamos de A. Quarto passo. Agora vamos unir os pontos B e C da reta R com o ponto externo A. Esse ponto aqui. Vamos unir esses três pontos aqui. Agora vamos unir o AB. Já temos a união dos dois. BC, que foi o primeiro. E agora vamos fechar o ponto AC. E nós criamos o nosso triângulo a partir desses procedimentos. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Uma relação entre as medidas dos ângulos internos. Vamos fazer uma experiência para apresentar uma importante relação entre as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Nossa experiência, teremos o triângulo ABC, sendo alfa, beta e teta as medidas de seus ângulos internos. Sigamos os passos. Primeiro passo. Recorte em cartolina um triângulo de qualquer tamanho e indique os ângulos internos. Nós cortamos uma cartolina, triângulo. Temos um triângulo e eu indiquei aqui ponto A, ponto B e ponto C. Eu tenho o ângulo alfa. Ângulos são as medidas dos ângulos internos. O alfa, o beta e por fim o ângulo. Segundo passo, vamos separar esse triângulo em três partes, cada uma contendo um dos ângulos desse triângulo. Lá. Triângulo. Agora eu vou recortar, dividir em três partes. De qualquer forma. Tanto que seja três partes. Não precisa ser reto também não. Pode rasgar aqui, depois rasgar o meio. Ok? Tem muita precisão nisso aí não. Vamos lá. Terceiro passo. Vamos juntar as três partes, fazendo coincidir seus vértices. Parte, segunda e a terceira. Vejam que os três vértices estão aqui. Os três. A teta. Teta. Temos aqui a beta. E aqui tem que aparecer assim um arco, aliás, que é do ângulo alfa. Note que se formou um ângulo de meia volta, cuja medida é 180. Esse ângulo total aqui, alfa, beta e teta, alfa mais beta mais teta, é igual a 180. Portanto, a soma desses três ângulos internos é 180 graus. Está provado que a soma dos ângulos internos do triângulo qualquer 180 graus. Nos veremos na próxima aula. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Inscreva-se no canal. Gostou? O like e deixe seu comentário. Até a próxima.